Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa noticioso de direito. Hoje nós estamos aqui com o advogado William Santos, especialista em direitos humanos e outros direitos, para falar sobre uma questão polêmica. Pelo desconhecimento da maioria da população, os direitos humanos tomou essa pecha de direitos dos humanos, que é um corte dos direitos humanos muito pequeno, que nós vamos explorar hoje, que não retrata a grandeza daquilo que você vive no dia a dia. Você mesmo que acha que não é atingido pelos direitos humanos. Estamos aqui com a nossa beldade, a Paula Marzano, né, meu amor? Bom dia. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. William. É uma honra para a gente te receber aqui. Dr. William é um amigo muito querido e a gente acompanha o trabalho dele há muitos anos. E eu acho importantíssimo a gente falar desse assunto, né? Falar sobre direitos humanos, porque o que a gente ouve é sempre muito distorcido. E aí a primeira grande coisa que eu acho importante a gente falar é o seguinte, Dr. William, desde que tudo começou, né, desde que os direitos humanos começaram a ser divulgados e falados, né, depois do fim da ditadura, a gente sempre vê as pessoas comentando o seguinte: direitos humanos é só para defender bandido, direitos humanos é só para ladrão e safado. Como é que é isso? O que são os direitos humanos? O que os direitos humanos protegem? Eu agradeço primeiro estar aqui presente com vocês que estão do outro lado. Agradeço o doutor Flávio, aqui presente, a doutora Paula, né? E eu quero dizer a vocês o seguinte: primeiro que tem muitas interpretações e muitas defecções e muitas falas, né? Porque quando se fala em direitos humanos, quer dizer que é em relação à vida, às pessoas, e isso é um conjunto de uma evolução que o mundo ocidental principalmente veio trazendo, né? E aí vou falar com vocês, direitos humanos no Brasil é uma questão muito nova. Isso porque foi introduzidos muitos preceitos na nossa Carta Constitucional em 1988 com a Constituição Federal. Então o artigo 5º, o artigo 6º dos direitos sociais, né, e outros artigos que falam com relação à questão, por exemplo, do meio ambiente, as questões sociais, tudo é questão de direitos humanos. Onde a pessoa, a vida, há a questão de direitos humanos. Então, essa é uma situação que muitas das pessoas praticam todos os dias e não estão nem sabendo, né? É claro que tem pessoas que estão tentando e tentam desvirtuar isso para poder desqualificar ou não entrar no cerne do debate daquilo que tem mais de 350 anos. Até porque a primeira Constituição que nós temos no mundo, que foi a Constituição Francesa, ela já trouxe, né, aqueles preceitos e os valores sociais, né, da questão da fraternidade, da liberdade, né? Então são preceitos que são inerentes à questão do ser humano. Doutor William, a questão dos direitos humanos está atrelado à violência policial. A gente vê que isso daí foi explorado por vários políticos em várias épocas, mas não representa a grandeza dos direitos humanos. Como o senhor bem falou, o direito hoje à vida, à liberdade, a um meio ambiente estruturado, os direitos de quarta geração de Bobbio, que a gente vê no livro dele, né? Isso tudo está dentro dos direitos humanos. A gente, num sistema capitalista, onde a gente trabalha com a exclusão de direitos de determinada parte da população, até como parte de sustentação do sistema capitalista, né, para que você possa ter uma reposição da mão de obra por um preço mais adequado, há um movimento, vamos colocar assim, organizado de desqualificação dos direitos humanos. Aí, queria que o senhor abordasse a parte de direitos civis dos direitos humanos. Direitos eleitorais, direitos civis, direito das mulheres, dos direitos humanos. Até para desmistificar que é só um direito relacionado à violência. Tá. Vamos lá então. Olha, algumas pessoas perguntam e acham estranho. Então vamos lá. Com a carta... depois da Segunda Guerra Mundial, né, a Assembleia das Nações Unidas,
o mundo viu que haveria necessidade, né, de haver uma harmonia entre os países. Depois do Holocausto, né, na Alemanha, perseguição aos nazistas, principalmente, e veio os 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. E o país nosso é um país que é signatário, um dos países signatários dessa carta. O que ela traz? Ela traz consigo 30 artigos que foram incorporados na nossa Constituição Federal de 88. Então pergunta-se, professor, mas eu estou lendo o artigo 5º, 6º e outros artigos da Constituição Federal, tem muita coisa aqui, né, que se reporta aos 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso eu falo por quê? Porque o nosso legislador incorporou esses preceitos na nossa Constituição a partir de 88. Então eu falo que são novos. E nosso direito é um direito diferente, por exemplo, na Inglaterra, que é baseado nos costumes. O nosso que prevalece, vocês sabem muito bem, que é a norma escrita. Então a norma tem que estar escrita. O que traz muitas das coisas e que às vezes passa desapercebido e as pessoas nem sabem? Então vamos colocar aqui. Com o advento da Carta de 88 no nosso país, né, o que se tinha antes, por exemplo, na questão previdenciária, era que o sujeito, para ser atendido na rede pública de saúde, ele era obrigado a contribuir para o NPS, para a Previdência Social. As pessoas, então, tinham que levar a sua carteira de trabalho como prova de que contribuía para o NPS, a Previdência Social. Isso, então, acabou. A mulher, inclusive, doutora Paula, a mulher, ela, para fazer um negócio, ela tinha que ter autógrafo sólido do marido, né? Isso acabou, porque a Constituição fala e coloca a isonomia entre as mulheres, e avançou mais, né? A discussão que se tem é a questão de gênero, inclusive. Mas a gente sabe que muita coisa que está na Constituição Federal, o legislador não conseguiu regulamentar, mas aí vem o Poder Judiciário e reconhece. E vou falar, por exemplo, questão da união estável, né? A união estável de pessoas do mesmo sexo. Isso não foi aprovado no Congresso Nacional, porque o Congresso é conservador, mas tem inclusive julgados e já está, né, o próprio Conselho Nacional de Justiça já colocou isso nos cartórios, como é que se faz o procedimento para poder fazer isso, esse tipo de relação. Então não está na lei, mas o entendimento da jurisprudência, dos julgados inclusive, né, e na norma que é feita. Então a gente fala que houve uma lacuna com relação a isso e o Poder Judiciário deu, né, cabimento a isso. Outra coisa, geralmente quando a mulher casava com o marido, ela chegava no cartório e parecia que a mulher era objeto do marido e colocava o nome dela, né? Hoje, se você não falar nada no cartório de registro civil, onde se faz o casamento, tem que estar expresso a vontade da pessoa se está querendo adquirir o nome da mulher ou o nome do homem. Avançou tanto a isonomia que hoje, por exemplo, o homem pode adquirir o sobrenome da mulher. Então são mudanças sutis que a sociedade acha que não teve, mas teve mudanças. Isso, inclusive, interfere no comportamento. O que a gente acha, né? E o que acontece no país? Como o termo direitos humanos ele é muito novo e viemos depois de uma ditadura militar, a gente acha que nós somos muito ainda incipientes nisso. Alguns países, por exemplo, reconheceram a questão da memória e da justiça, tem até museu como a Argentina aqui perto, por exemplo. O Chile tem. Isso aqui no Brasil não passou. Foi instituída uma comissão especial, mas não passou, por exemplo, aquela questão que a gente acha que é fundamental, que é pegar o nosso passado, né? Pegar aqueles crimes que foram cometidos, por exemplo, na ditadura militar, e a gente sabe que são crimes que a maioria são imprescritíveis, inclusive a própria OAB, no passado próximo, ingressou com a ação direta de constitucionalidade discutindo isso, né? Foi feito um acordo dentro do parlamento com o executivo para poder fazer o seguinte: olha, nós não podemos voltar isso atrás para poder mexer, né, com setores da sociedade. Então isso foi feito. Então o que aconteceu no nosso país? Nós não escrevemos nossa história direito. Nós temos resgate com aquilo que aconteceu no passado. E isso aconteceu na América Latina, por exemplo, na Argentina, né, generais foram presos, praticaram inclusive torturas. Aqui a gente sabe que o crime de tortura é imprescritível, quer dizer, não há data para fazer. Mas muitos falam e defendem a tese que a lei da anistia anistiou todo mundo. A lei da anistia é de 79. Mas se é imprescritível a Constituição
ela fala que como é que a gente faz o julgamento disso? Então vai para a discussão que é política, né? Mas a técnica é que, se é imprescritível, até crimes cometidos há 30, 40 anos atrás é possível de ser julgados. Esse é o dilema do nosso país. Mas não quero me ater a isso, não, né? Mas... Hoje, os direitos humanos aqui em Belo Horizonte, como que estão sendo exercidos? Quais são Porque o que acontece? Direito, gente, ele tem que ser exercido, e o direito, quando você exerce um direito, você mexe com o direito de outro. Então, para que você exerça, por exemplo, hoje, um direito que eu vejo que o Dr. William é muito atuante, direito à moradia. Né? Nós temos um déficit de moradia estrutural no país, fruto de deficiências de políticas públicas de acesso à moradia à população de baixa renda, né? A financiamento e a tudo. Isso explode em quê? Na reivindicação de direitos por determinados setores. E isso incomoda o status quo existente, porque quando você exige, exatamente, no capitalismo, se tem um prato de comida na mesa, alguém tem que pagar por ele. Se tem um direito que foi violado das pessoas, alguém se apropriou daquele dinheiro. Então tem que retornar aquele dinheiro. E há uma resistência disso. Como é que está essa luta pela moradia e como é que funciona isso aqui em Belo Horizonte, doutor William? Tá. Primeiro que não é diferente daquilo que acontece no estado todo e no país. O que é marcante nisso é a chamada violência estatal. Violência, gente, não é só apanhar, ser torturada. Não, é muito mais amplo. A violência ela se manifesta em diversas modalidades, né? Com a repressão, né? Com aquilo que a gente fala, desconsideração das pessoas, coloca as pessoas em situação vexatória, né, como se fossem criminosos, de constrangimentos. Isso são violências que passam e as pessoas às vezes nem sentem. A questão racial, por exemplo, é uma questão São verdadeiras violações aos direitos humanos da pessoa de se manifestar, de reivindicar os direitos dela. Sim, são efeitos, inclusive, do capitalismo, que são ações repressivas. Inclusive isso existe, as pessoas acham que isso é normal. Por exemplo, quando vê alguém apanhando na esquina, o policial apanhando, aí banaliza aquilo, fica parecendo que a violência está institucionalizada. Está errado, não pode, né? O que existe no nosso país, eu acho que é falta, inclusive, você falou um negócio muito interessante, falta de políticas públicas. Não é questão, por exemplo, você disse questão da moradia, não é questão de caso de polícia, é falta de política pública. Isso porque o artigo 6 da Constituição Federal, e teve uma emenda que foi feita, não nasceu a moradia, não nasceu no artigo 6 da Constituição Federal, mas foi, né, ela foi introduzida depois por emenda. Então a moradia está no artigo 6º como um direito, e o transporte também está como uns direitos sociais. Se está como direito social, não é ilegal você ter política pública que seja municipal, no estado, no país, para poder atingir isso, porque você vai mexer com as pessoas. Aí tem um negócio muito sério, as pessoas gastam 2 ou 3 horas do transporte público das regiões metropolitanas do Brasil todo para chegar no trabalho e voltar. Olha, 3 ou 4 horas, quer dizer, quando o sujeito acorda, toma um café e sai de casa para trabalhar, já chega exausto no trabalho. Quando ele vai embora, a mesma coisa. Então falta qualidade de vida nisso. Isso que é discussão. É chegar na qualidade de vida onde o sujeito pode estar mais com a sua família, ele não pode ser um mero, né, consumidor, um mero número para poder aparecer em diagnóstico, né? Parece que tudo hoje virou número no nosso país, não pode ser. Então a gente tem que colocar uma pitada, inclusive social nisso. E isso as casas legislativas podem fazer, muitas fazem. O executivo pode fazer, mas a gente sabe que tem muita falha nisso, né? Questão da moradia. Belo Horizonte, eu disse, não é diferente das outras cidades. BH, quando nasceu, e a nossa cidade vai fazer 123 anos em dezembro agora, no próximo mês, é uma cidade que foi planejada dentro da área da contorno. E quando foi planejada, deixou de fora os próprios trabalhadores que lá construíram. E poucas pessoas sabem disso. Quem morava na antiga capital, e essa foi a segunda, que era Ouro Preto, a primeira foi Mariana, recebeu, né, um espaço para poder edificar dentro da contorno sua casa. Agora os trabalhadores que foram lá construir foram para a periferia. Isso não mudou muito não, Flávio. Só piora, hoje é a mesma coisa, Não mudou nada. Não mudou só nada. Piora. A especulação está mandando as pessoas para a Grande Belo Horizonte. E é pior. Aí as pessoas trabalham na região central da cidade, tem que se deslocar
E o preço da passagem é gasto, né? 20% do orçamento das famílias é gasto com a questão da passagem IVE. E vou te falar mais, com péssima qualidade de atendimento. E eu já ouvi falar também que a passagem em Belo Horizonte é a das mais caras do Brasil, né? Isso, acho que é a segunda mais cara do Brasil. Eu já vi falar isso mesmo. E mais, é uma passagem que, quando o sujeito pega, ela não tem aquela continuidade, né? Você pode pegar o bilhete, por exemplo, negócio de São Paulo. Não. São Paulo tem aquele bilhete casado que você já compra, já pega o ônibus e pega também o metrô. Você pode ficar o dia inteiro pode ficar o dia inteiro. Aqui tem um horário. Aqui tem um horário para você fazer isso. Olha, isso incide diretamente na qualidade de vida das pessoas, quando as pessoas têm que tirar o mínimo possível do dinheiro para poder fazer isso, seu orçamento, que poderia estar investindo muito mais, né, naquilo que a Constituição traz. Eu vejo isso claramente lá no escritório. A gente faz alguns atendimentos gratuitos para pessoa de baixa renda, né? Entra com a ação de graça, às vezes investigação de paternidade, essas coisas, né, que são fundamentais. E às vezes a pessoa não consegue porque não tem dinheiro para pegar o ônibus para ir lá, assinar uma procuração para mim ou levar um documento. E aí ou eu pago a passagem para a pessoa ir, ou a pessoa não vai e ela fica completamente desprotegida. Inclusive, eu ia até entrar nessa questão. Em relação, obviamente, aos direitos humanos, como que fica o atendimento dessas pessoas de baixa renda quando elas precisam ter acesso a alguma demanda que vão resguardar esses direitos humanos dela? Por exemplo, no caso da moradia, uma pessoa está numa situação de ou invasão, na vulnerabilidade social total. O que ela tem disponível hoje no Estado para ela ter acesso a determinado direito? Ou ela não tem? Porque a gente sabe que tem a Defensoria Pública, mas a Defensoria Pública, por exemplo, nas questões de direito de família, eles até proíbem algumas ações porque eles não dão conta de atender. Violência doméstica tem que nomear defensor dativo porque a Defensoria Pública não dá conta de atender a demanda de violência doméstica em Belo Horizonte, que são 4 varas especializadas, só funciona com defensor dativo porque a Defensoria Pública não tem condição. E aí, como é que faz? Olha, primeiro nós temos que valorizar nossos colegas defensores públicos. Sim. Eles têm que ter independência de trabalho, né, até para poder agir. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que valorizar a advocacia. A advocacia, que inclusive, quando é chamada pelo juiz, ela recebe, depois de 5, 6 meses, quando está em atraso, que ela pode receber ou não aqueles valores que é devido pelo Estado. Então, tem isso. Se as pessoas não sabem, tem isso. Geralmente, né, o advogado é chamado dativo, o Estado paga para o dativo, mas o que? Demora. Então o advogado também não pode viver disso, né? Isso quando o Estado não entra contestando o valor irrisório que o juiz já determina para pagar. Né? O advogado particular cobra 1.000. O juiz põe lá na sentença, ó, pague 100 para o advogado. O procurador do Estado ainda fala, não, 100 tá demais, né, gente? Vamos pagar 20. Né? Não, eu tive um caso desse. O caso meu foi o seguinte, eu entrei no juizado especial com questão previdenciária. Aí o juiz condenou em R$100 o pagamento, né, da Previdência. Eu entrei contra a Previdência em meu favor de sucumbência. O que eu fiz? Eu desisti, que eu ia gastar mais de R$100 em papel para poder fazer. Você gasta muito mais, né? Então tem coisa, e a gente sabe do trabalho de vocês, inclusive, na questão social. Eu aproveito que falo publicamente, né, a menção, eu acho que parabéns. Eu acho que as pessoas, elas não têm acesso à justiça porque faltam as condições para isso. E são condições, na verdade, muitas delas subjetivas. As pessoas não têm jeito de locomover, vai a pé quando chega no seu escritório, né? E quando te procura um advogado, já está debilitado. Se está procurando é porque já está precisando. Já está numa situação extremamente grave e complicada. E eu fui, durante muito tempo, advogado da Comissão Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese. E por 9 anos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui no Estado. Então é isso. A pessoa chega, às vezes, e fala assim, doutor, não tem nem dinheiro para poder pegar. O que você tem que fazer? Não, tá aqui, filho, dá uma ajuda, né? Às vezes está passando fome dentro de casa. Né? Então, eu acho que a questão da solidariedade tem que falar mais alto. A questão da moradia é importante, o transporte é importante, que está no dia a dia das pessoas. Então, direitos humanos não é só aquilo, as regras que falam com relação ao preso, não. E até porque nesse campo, e a gente defende que a pessoa que comete o crime tem que cometer o crime.
Mas esse crime não pode ser extensivo aos familiares, não. Não. Quando, por exemplo, a lei de execução criminal, ela permite a visita do familiar da mãe para o preso, para a esposa para o preso, e se não há isso, inclusive acabei de postar ontem, né, que voltou algumas restrições pelo Covid, de visita a algumas unidades prisionais, eu postei ontem, tá no meu Facebook. O que a gente está vendo? São casos excepcionais, mas isso não pode ser a regra geral. Fora do Covid, uma situação anômala, que nós estamos vivendo inclusive no país todo e no mundo afora, o que a gente está vendo é o seguinte, muitos abusos fora desse período que são acontecidos, como se a mãe, por exemplo, que é privada de ver o filho, né, às vezes faz lá a inscrição dele, né, aqui em Minas você tem que 30 dias antes fazer uma inscrição prévia, um cadastro prévio para poder ter direito a acesso. Quem sofre é a família. O menino não pode ver seu pai. Isso é um atentado, né? Isso é uma violência estatal. Aí o senhor bateu num ponto específico, porque é o seguinte, que o direito não é só da mãe de ver o filho, não, é principalmente do filho ver a mãe. E aí, com essa política de encarceramento que não leva a lugar nenhum, e aí nós temos, e aí vem o título do programa, Direito dos Manos. Por quê? Porque o direito você só se sensibiliza com o direito quando você o tem violado. O direito para você ele é transparente. Então o seu direito à propriedade é transparente. Você só vai se sensibilizar a ele ou quando você perde sua propriedade ou quando você tem ela afetada. O seu direito à sua integridade física, você só o invoca quando o policial vem descer o cacete em você ou quando o assaltante vem e te viola aí. Então, por isso que os direitos humanos, como são os direitos mais básicos da sociedade, e a nossa sociedade tem uma política de exclusão dos direitos, exclusão social, de acesso a direitos, estigmatizou-se como se o direito humano, porque é reivindicado por determinada classe social, que é a mesma classe social que é encarcerada, que é a violada dos seus direitos, como direito dos humanos, até como uma forma de determinada classe, que não tem problema no exercício do direito, porque tem todo o aparato estatal para garantir o exercício pleno dos direitos sem qualquer reivindicação. Não é? Um magistrado ele não tem que ir atrás do Estado para pedir as horas extras dele, não. Ele já recebe direto. Agora, um trabalhador ele tem que ir na justiça, tem que fazer a prova, tem que isso e aquilo, para o direito dele violado. Então, esse sistema de exclusão social que existe no Brasil, e essa exclusão social se reflete em todo o aparato de direito, reflete na visão que os operadores de direito têm sobre os direitos humanos. Quem que reivindica o direito no Brasil? Quem que tem mais o direito violado no Brasil? Não é isso, doutor William? Verdade. E eu vou dar alguns números, se me permite. Primeiro que nosso sistema prisional, do país todo, ele não recupera, ele é lento, burocrático e corrupto. Não recupera ninguém. Pelo contrário, está produzindo, e vimos há pouco tempo atrás, e sempre isso na televisão, produz violência, né? Produz corrupção, com muitos agentes sendo presos, inclusive, né, operadores do direito. Aqui, por exemplo, no nosso estado, nós temos a terceira maior população carcerária do Brasil. Olha, no Brasil está em torno de 750 mil. 40% desses são presos provisórios. O que é preso provisório? É aquele que não tem sentença transitada julgada. O que nós temos agora? Primeiro, que a chamada prisão preventiva, existe um prazo de 90 dias para ela. Se não for cabe habeas corpus, a pessoa tem que sair. Isso não é obedecido no nosso país. Não é obedecido. Que foi o caso do ministro Marco Aurélio, naquele traficante. Sim. Que ficou emblemático, né? Só para lembrar, é importante a gente lembrar que foi o caso recente agora que o ministro mandou soltar o traficante. O traficante assumiu, né? E fritaram o ministro, não fritaram a lei, nem fritaram o descumprimento da lei. Porque a lei determinava, só explicando, porque às vezes as pessoas não são da área do direito, né? A lei determina que você tem um prazo máximo para essa prisão e que se ela não é renovada, tem que colocar a pessoa em liberdade. Automaticamente. O ministro, atendendo a determinação legal, mandou soltar o traficante. Aí as pessoas até criticam, falam, tinha que ter olhado quem é a pessoa que ele estava soltando. Ok, mas ele cumpriu a lei, né? A gente chama de legalista, ele foi legalista. Chegaram ao cúmulo de falar em impeachment de um juiz que no ministro, que no meu entendimento estava julgando no estrito cumprimento do dever legal dele, que a própria Constituição fala que a prisão ilegal deverá ser relaxada de ofício.
Quer dizer, ele não precisava nem de ser provocado, ele podia simplesmente soltar uma norma e falar, ó, quem está com mais de 90 dias aí tem que liberar todo mundo. Mas aí tem todo um aparato de mídia, gente, de desinformação. De manipulação e desinformação, de fake news, de alteração no direito, é o que nós falamos no programa passado, que pega meias verdades e fala, como por exemplo, auxílio reclusão, que soltaram aí uma vez falando que era R$3.000 para todo preso. Né? Então existem desinformações que são justamente para desmoralizar o sistema. E que se a pessoa... Fica parecendo que até todo mundo tem direito a esse auxílio reclusão. Isso é mentira. Isso é mito. Aí, outra coisa que eu vejo, direito ao trabalho. O pessoal fala assim, ó, para atender o interesse de grandes grupos econômicos que querem mão de obra barata. Vamos botar o preso para trabalhar. Ótimo, a filosofia é ótima. Mas vamos colocar ele para trabalhar no lugar de quem? Porque o país está com 14 milhões de desempregados. Então nós vamos colocar mais gente na rua e botar o preço para trabalhar num valor menor do que fazendo a pressão inflacionária menor do valor da mão de obra contra o trabalhador que está institucionalizado. Isso são os direitos humanos. Estou batendo na mesa aqui. E é um dilema. E é um dilema colocado que as pessoas às vezes não entendem. Então eu acho que nós temos que trazer isso, fazer um debate na sociedade para isso. Mas só voltando aos números, 40% da nossa população é uma população carcerária presa que não tem sentença transitada julgada. E 80% são negros. Então, o sistema nosso, ele produz o quê? Prisão para preto, pobre, puta. Posso complementar? É isso. Além disso, essas pessoas que estão presas há 4, 5 anos aguardando julgamento, elas não têm condição de contratar um advogado particular e ficam sendo atendidos pela Defensoria Pública, que está sobrecarregada e não dá conta de fazer todos os pedidos. Então, às vezes, a pessoa fica anos e anos presa, às vezes ele pega no final uma sentença de 1 ano e meio e ele já está preso há 4, que é o que a gente vê constantemente. E com detalhe, a Defensoria, ela não é presente em todas as comarcas, há uma deficiência, um déficit de quadros. A gente precisa ver isso. Acho que a independência dela foi importante, do ponto de vista administrativo, tem rubrica e orçamento próprio, como o Ministério Público também tem. A isonomia tinha que vir e era necessária com relação a esses poderes. Eu falo isso porque tem gente do outro lado que não entende, e a gente também. Por exemplo, quando existe um crime de homicídio, é julgado pelo tribunal do júri, olha, a gente está demorando uns 6, 7 anos para o julgamento final. E as pessoas não entendem, o sujeito matou e ele não foi preso, ou ficou preso 30 dias e saiu. Gente, isso é o sistema nosso que funciona assim. Nós temos que debater isso com quem faz a legislação. Porque a legislação está aí, mas a interpretação também é muito ruim. É mais que isso. Prazer de quem esteja. A quem beneficia o sistema do jeito que é? Tá entendendo? Porque o seu cliente não é beneficiado desse jeito, não. O seu cliente do direito humano não é beneficiado disso, não. Mas a quem beneficia o sistema judiciário ineficiente? Quem consegue exercer os direitos de pleno. Então, banco consegue exercer o direito de pleno? Consegue. Ele te toma seu carro direto, tem a lei lá, deixa de pagar, toma seu apartamento, põe a rua. O que mais é a proteção do patrimônio. Não é? Então, patrimônio é protegido. Quem tem patrimônio consegue exercer o seu direito sem atividade estatal. Quem não tem, precisa de correr atrás. Então, o sistema ineficiente, ele beneficia no nosso sistema. Quem tem patrimônio, quem tem um bom advogado particular, todos os benefícios legais, e prejudica quem? Quem não tem. Então prejudica justamente quem é o público-alvo de todas as funções públicas que são deficientes. E ainda mais que nós temos uma política pública contra os direitos humanos, que é o quê? Ao invés, a Constituição e a programática fala para qual que é o nível que a sociedade deve evoluir nas suas instituições e relações sociais. Ao invés de você aparelhar o Estado para atender a demanda da população num bem-estar social, o que faz? Não, o dinheiro não dá, então vamos cortar a demanda. Cortar a demanda, o que é? Excluir do exercício de direito grande parte da situação. Aonde que explode isso? Na periferia. Não explode na Zona Sul, não? É por isso, Flávio, que a gente fala do papel do Estado nisso. O Estado é o mesmo Estado que acusa, é o mesmo Estado.
É o mesmo Estado que pode fazer a defesa, é o mesmo Estado que condena e aplica a pena, e o mesmo Estado que vai fazer cumprir a pena com a prisão das pessoas. Então o Estado é um só distribuído, né? Ele mesmo, o Estado acusa, o Estado pode fazer defesa, e o Estado pode ter a guarda, inclusive, daqui é preso, do detento que vai cumprir sua pena, o apenado. O que a gente vê isso tudo, e que para mim foi uma situação de caos que teve aqui em Minas, quando instaurou, foi as unidades da PPP. Saía muito mais caro. Em Minas nós temos duas, foi na época do Aécio colocado. Qual que é a alternativa que nós temos isso? Só para poder encerrar um pouco esse ponto. Nós temos as APACs, que é um sistema barato, que recupera. Minas começou exemplo uns 20, 25 anos atrás, em Itaúna. Ela se alastrou, né? Depois que o Tribunal de Justiça assumiu para si isso. Isso é um passo importante, que para mim tem que avançar no país todo. É um sistema barato que recupera e as pessoas saem lá com dignidade. Eu nunca ouvi falar em rebelião em APAC, você já? Não. Nunca teve rebelião em APAC. A maioria é portão aberto e as pessoas saem de lá recuperadas. O índice de recuperação é de 98%. Agora o sujeito, quando é preso, ele vai para o cárcere. Olha, eu fiz denúncia há pouco tempo atrás, que não é uma unidade, não vou falar aqui, mas não é uma unidade prisional do Estado, em Belo Horizonte. Já sei até qual que é. O cara tá lá preso, cumprindo a pena, e à noite tá se mordido pelo rato, pelo pé de rato, porque é cheio de rato lá dentro. Qualidade da comida. Olha, é uma comida que é podre, que é pouca, e às vezes vem estragada. Quando você vai ver o preço, é superfaturada. Então nós temos isso. Interessa alguém isso. Não interessa a sociedade, porque quem paga isso somos nós. Aí eu vou falar assim, o preso tem que trabalhar. Ô, gente, o preso tem que trabalhar nada, mas o preso já trabalha. Em alguns casos, por exemplo, onde tem aqui em Minas Gerais, no Brasil todo, alguma fábrica que quiser, vai e coloca lá, paga um valor para o preso, ele vai de manhã e vai à tarde. Então isso é novidade não, isso está na lei de execução penal. É direito do preso, já tá na lei. Direito dele trabalhar para que ele tenha, inclusive, remissão na pena. Remissão na pena. Para cada, acho que 3 dias você tem um dia de remissão. Para cada 3 dias de trabalho, você tem um dia de remissão na pena. Então, ele tem o direito de trabalhar, né? Agora, a disponibilidade de vaga de trabalho também é pequena, não é? É pequena, não. Piorou ainda com esse Covid. Agora, nós temos mais também uma coisa que a lei permite. É a questão, por exemplo, da pessoa se engajar na literatura. Vai ler o livro, vai se informar e se formar. Aqui em Minas nós não temos nenhuma unidade que tenha essa estrutura ainda. Como é que você vai fazer esse controle? Em Minas Gerais não temos isso ainda. É uma prerrogativa, é um direito que tem, que pode ser exercido, né? Até porque uma população carcerária interessa a poucos. Interessa uma mercancia, corrupção, né? Venda de vaga no sistema, né? Venda de privilégio, venda de quentinha. Alimenta a indústria da corrupção. Eu tenho observado uma questão na população carcerária, que é uma situação que eu acho que entra muito bem na questão dos direitos humanos, que é a questão do uso de tornozeleira aqui em Belo Horizonte. O que acontece? A pessoa ela tem um benefício e fica autorizada a usar a tornozeleira eletrônica, que é um direito que ela tem de sair, passar o dia fora, trabalhar, exercer todos os direitos dela, e à noite ela vai para casa e a tornozeleira fica monitorando. Aí o que acontece? Coloca a tornozeleira no preso e fala, olha, se der algum problema, você entra em contato com a central imediatamente. Você já viu alguém conseguir? Não consegue. Eles não conseguem falar lá. Aí o que acontece? Aparece como uma infração, e aí a tornozeleira dá um problema, dá um defeito, para de carregar, o carregador estraga, o preso não consegue entrar em contato com a central para reparar aquele problema. É considerado foragido. É considerado foragido, e aí ele volta para a prisão e perde todos os benefícios que ele tinha alcançado. Por quê? Porque o Estado não dá conta, que é o que o doutor William estava falando, né? Que é o Estado que pune, é o Estado que condena, é o Estado que executa a pena, é o Estado que fornece a tornozeleira. E o Estado não dá conta de manter um equipamento adequado para que o preso possa exercer o direito dele, e aí ele acaba voltando para o regime fechado e perdendo os benefícios. E revoltado. Revoltado. Porque tá certo. Queria mudar um pouquinho o assunto aqui, falta a gente falar sobre direitos humanos e direito à saúde. Você começou a falar disso no início, e é muito importante, porque nós temos 2 tipos de saúde no Brasil. Nós temos sistema privado, hoje dominado por plano de saúde, que atende bem a elite, e nós temos o SUS,
que atende a todos, inclusive a elite também, porque a vacinação, hospitais de urgência, trauma, tal, são todos atendidos pelo SUS, porque existe a integralidade e universalidade no atendimento, e nós temos o sistema de saúde do resto, que é os postos de saúde nos interiores, que geralmente funcionam muito bem, e os postos de saúde das periferias, que violam qualquer tipo de bom senso. Tá, Flávio, é bom você comentar isso. Vamos fazer um comentário aqui que convém. Olha, o sistema do SUS foi introduzido em 89, né? E a Constituição fala, trouxe a novidade do atendimento universal a todos. Aquilo que eu falei e você falou agora. Antes, quem contribuía na Previdência era atendido no sistema público. Então mudou a universalização. E com essa lei também foi introduzido os conselhos. Aqui em Belo Horizonte nós temos Conselho Regional, em Belo Horizonte, né? Conselho Regional de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e Conselho Nacional de Saúde. Quer dizer, é a sociedade civil lá dentro vigiando para onde vai os recursos. Então esse conselho em posição legal funciona. A estrutura do SUS, quando foi pensada, ela é um modelo muito bacana de universalização, de atendimento universal, quem quer que seja, até o estrangeiro que esteja no país, né? E que estava, inclusive, sendo utilizado na época do Obama para poder ser introduzido nos Estados Unidos. O Obamacare. O que acontece? Mudou o presidente deixou de lado, até porque o pensamento dele é na linha mais capitalista, sem a questão social. E aí nós vimos agora que com essa pandemia, e as pessoas não sabem disso, mas essa pandemia, as pessoas souberam aqui no nosso país o que representa o SUS. Porque o SUS é que atende exclusivamente mais de 90%, muito mais de 90% dos casos da pandemia. E o SUS está dando conta, né? E está dando conta. Então nós testamos, né, um sistema à exaustão e para poder provar que nós temos profissionais qualificados para fazer isso. É melhor do que isso. Parabéns ao SUS, está dando conta apesar dos administradores. Apesar dos administradores. E que cá entre nós. Volta nos Estados Unidos. Os Estados Unidos volta a discutir isso agora. Exatamente. Com o novo presidente, isso está na pauta. E aí nos Estados Unidos morreu gente, você sabe por quê? Um atendimento lá pelo Covid, você é obrigado a pagar, dá uns 120, 150 mil reais no mínimo. Porque o sistema lá é um sistema privado. Como é que você vai trazer isso para o Brasil, onde a maioria da população não tem condições nem... Não tem o dia da passagem para ir para poder ir para o hospital. Tem que andar a pé. Né? As pessoas têm um subemprego. Né? Tem subemprego. A maioria, inclusive o índice de 14 milhões de desempregados, ele sobe muito mais quando você vê, por exemplo, aquelas pessoas que... Os desiludidos. Desiludidos, que não têm condições nem de sair. Né? E que produzimos, inclusive... Nós produzimos uma geração que fica em casa, que às vezes não trabalha, nem estuda, nem nada. Então, se você não tiver investimento nas pessoas, né, um desenvolvimento no futuro do país e da cidade, nós não teremos país e vamos ficar subjugados ao domínio internacional, posição internacional. Isso é muito ruim. Nós vimos agora, por exemplo, o caso da China, aí descobrimos que a China produz todo tipo de insumo, da saúde ao eletrônico. Das coisas pequenas, coisa grande. E ficou todo mundo na dependência. Olha, eles fizeram lá um planejamento. A China é comunista, gente, mas você vive o que está produzindo lá. Eu vou discutir um método de ideologia que eu não estou querendo fazer com a vacina agora, não. Antes de ontem, inclusive, eu discutia com um amigo meu. Ele é de carreira aqui no estado. É um dos caras que eu mais respeito. Pesquisador, né? O último título dele foi no Instituto Pasteur, né? Após doutorado dele na França. É um dos raros pesquisadores dedicados aqui no país. E trabalha numa empresa aqui, numa fundação. Privada? Não, pública. Eu vou falar o nome, é a FUNED. Olha, nós temos uma preciosidade na mão que chama FUNED, aqui no estado de Minas Gerais. É subaproveitada, poderia estar produzindo medicamento, mas o que eles estão querendo? Primeiro tentar desqualificar para poder privatizar, para falar, né? Comprar no laboratório para falar, para poder receber, né, algum benefício de grande laboratório. Então, olha, nós temos todas as condições, falta vontade política de crescer. E aí ele virou para mim e falou assim: William, a mais segura parece que é da China, ao contrário do que eles estão apregoando. A mais segura vacina, os testes que estão sendo feitos é da China. Aí ponha isso como uma questão, né, de, como eu falo, de ideologia.
Você não pode fazer isso. E até porque a universalização desse conhecimento vai ser para o mundo inteiro. Nós estamos no mesmo planeta, como diz Frei Leonardo Boff, né? Nós estamos no teto sobre a mesma terra, a nossa mãe natureza. E por que nós vamos fazer isso? Não existe. Eu acho que é questão de, né, de colocar ideologia em tudo que há. Aí inventaram lá, como é que chama? De gênero? Ideologia de gênero. Eu nunca ouvi falar isso em doutrina. Nunca houve. Nunca tem, não existe isso. As pessoas põem isso na cabeça, nem sabem o que é isso. Escola sem partido, ninguém sabe o que é isso. Eu nunca vi nenhum teórico... Não sabe o que é, mas fica repetindo, fica repetindo. Eu não vi nenhum teórico que seja respeitado discutindo isso. Pelo contrário, o que a gente vê, por exemplo, é a mão do Estado. E aí eu peguei um livro muito interessante, Mbembe, é um camaronês, é um pesquisador intelectual, que ele trouxe um conceito novo para a gente e discutiu a chamada necropolítica. Né? Quer dizer, o que é a necropolítica que ele traz? Que os países não são fechados individuais, né? Que a questão social e racial, por exemplo, são universais no mundo inteiro, são os mesmos problemas que tem, mas se você tem a mão invisível do Estado que faz a tutela nisso, aí você vai discutir, inclusive, o poder do Estado nisso. Qual que é o poder do Estado? O domínio que o Estado tem para poder determinar isso, determinar aquilo. Então é uma teoria muito bacana e que traz à tona aquilo que sempre discutiu há mais de 300, 400 anos. E tem explicação para isso, uma parte posso traduzir aqui. Por exemplo, nosso país teve um país, nós é um dos países que nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. Foram de 8 a 10 milhões de pessoas que vieram para trazer da força para cá, para servir, né, como mão de obra de trabalho. E olha, o negro, o escravo, era considerado mercadoria, não era gente. Nem a Igreja Católica reconhecia isso. Não podia ser enterrado, não era gente. Não era gente, era mercadoria. Né? A avaliação que se tinha do produto, da mercadoria, é pelos dentes. Deixa eu ver se o dente está bom, deixa eu ver se tem algum... Era isso. Hoje a gente está falando de 300 anos, isso num grau, por exemplo... Nem sapato não podia usar o negro. Não. Então o que a gente coloca? Que são algumas teses, por exemplo, são colocadas hoje, como essa teoria, né? Eu vou falar teoria, mas esse conceito de necropolítica, que não é um conceito ainda, é um conceito, não é definição, aliás, que ele traz isso, toda essa problemática que está enraizada na nossa sociedade, que está na Inglaterra, por exemplo, que está nos Estados Unidos. A guerra de secessão americana se deu nesse contexto. A industrialização, por exemplo, na Inglaterra se deu nesse contexto. E nós temos consequência disso. O que foi? Industrializa demais, o sujeito começou a trabalhar 8, 12, tantas horas, 18 horas, 16 horas por dia, para poder produzir aquilo que nunca ia ter acesso. Né? É o mais-valia, a teoria da mais-valia que se fala. Né? O sujeito trabalha, ele produz um carro. Gente, ele, o que ele ganha nunca vai ter acesso naquilo que ele consegue. E se tem financiamento, a longo prazo você vai pagar 3 ou 4 vezes. É assim, por exemplo, na questão habitacional, é assim na questão da aquisição dos bens e produtos. E aqui no Brasil é diferente. Por que as grandes empresas vêm aqui? Porque a mão de obra é barata, qualificada, nós temos capacidade disso, de aprender e de fazer. Nós somos um povo, gente, que nós temos decência. As pessoas ficam envergonhadas quando acontece alguma coisa. É diferente de outros lugares, por exemplo. E é o pessoal que acorda cedo e trabalha e produz. É diferente de muitos países. Então elas vêm para cá mesmo para poder fazer o quê? Utilizar a nossa mão de obra, nossos recursos naturais que nós temos e muito. A água, por exemplo. Né? A água nossa está sendo exportada. Estão de olho na nossa água, nosso manancial de água que nós temos. Vai ser escassez do mundo, vai ser água. Né? Vamos colocar isso aqui. A questão do minério que acontece aqui na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós vimos as consequências disso. 2 tragédias. Mariana, que eu acompanhei de perto, fui lá. E tivemos de Brumadinho, né, que é outra que deu, inclusive, destaque internacional com perda de vidas. Aí o que vale mais? A vida ou a riqueza? Olha, a vida, porque a riqueza não chega na gente. A produção que o cara produz aqui, por exemplo, na fábrica, vai custar ter aquele carro. Quando ele comprar, vai ser um carro velho, não vai ser novo, não. Ah, mas dá incentivo para ele comprar o irmão, o salário dele é condizente com aquilo. Né? Então nós temos que colocar isso. E fora, por exemplo, o preço. Vocês viajam muito, vocês sabem o que é. O preço, por exemplo, daquilo que é produzido lá fora, que o carro vem aqui no Brasil, imposto, ele é exportado. O preço que vende lá fora é em 8, 10 mil dólares, mais ou menos. Quando chega aqui, está lá em cima. Então a extração da mais-valia, ela existe. Ela existe para quê? Porque o sujeito acha que tem que trabalhar e tem que ter só ração mínima. Nem estão tendo mais, né? O arroz foi lá em cima e não volta mais o preço. O feijão foi para cima e não volta mais. Aí fala, vai comprar macarrão. O macarrão também subiu o preço, gente. Meu Deus. A carne subiu o preço. O milho, que é insumo
Não, Tá vou aqui falar todos pelos os mineiros preços. aqui. O queijo tá um preço absurdo. O queijo tá preço de picanha. Isso é absurdo para nós, sou mineiro. Queijo, preço que tal, não tem jeito não. Até o ovo, né? É, o ovo. O zóio grande, né? Essa coisa que você estava falando da questão da Inglaterra me fez lembrar um vídeo que eu assisti sensacional essa semana, que uma senhora, olha como é que a questão racial ainda está enraizada mesmo. Eu estou falando de Inglaterra, não estou falando nem de Brasil. Uma senhora dentro do metrô, entrou uns 15 negros que por acaso são a equipe do teatro do Rei Leão, você viu isso? Sim. E aí ela não sabia, obviamente, começou a gritar pra ele, sai daqui, vai embora pro país de vocês, negraiada, não sei o que, não sei o que. E eles começaram a cantar a música do Rei Leão dentro do metrô, uma coisa sensacional. Mas eu senti, assim, aquele mal-estar, assim, do racismo, né? A coisa doentia do que é o tratamento das pessoas na Inglaterra. Agora você imagina isso aqui. Mas o racismo também ele é incentivado, gente, dentro de um sistema de exclusão social. Por quê? Porque você não consegue, é isso que o pessoal malha a gente de esquerda, e a nossa arma da esquerda é o amor, realmente. Porque você amando o seu próximo, você vai querer distribuir com ele o que você tem. Não do jeito que o pessoal fala, de comunismo e tal. Mas para você excluir a pessoa do exercício dos direitos, você tem que cultivar realmente o ódio. Você tem que odiar seu irmão e você tem que achar alguma coisa nele para odiar. Ah, eu odeio o cara porque o cara é gay, eu odeio o cara porque o cara é negro, eu odeio o cara porque o cara é pobre, eu odeio o cara porque o cara... Ou porque o cara tem que ser odiado, para que eu tenha ideologicamente um motivo para retirar dele a condição de humanidade que reivindica o mínimo do exercício de direitos. Então você que se acha esperto, que está aí disseminando o ódio, você está como um papagaio de pirata aí, repetindo uma ideologia de exclusão de direito, você está como marionete na mão dos outros. Gente, nós já estamos no final. Ô William, eu queria que você desse sua mensagem final. Eu queria passar uma coisa aqui que eu arrepiei. Foi quando a França, por exemplo, ela ganhou o campeonato mundial da FIFA. Olha, e vocês vão lembrar, os franceses jogadores foram para meio do campo e começaram a gritar Leleblé, os azuis. Quem eram os azuis? A maioria são negros. Eu lembro disso. Que foram, inclusive, no passado, colonizados pela França, que voltaram para a França, a maioria mora nos arredores de Paris, no subúrbio de Paris, e que conquistaram a Copa do Mundo. Olha, eu até arrepiei. Porque não tinha nenhum branquinho que tá lá, não. É tudo negro, que negro foi colonizado pela França. Né? Isso ilustra um pouquinho isso que você falou da Inglaterra, e um pouquinho isso que você vê. Aí o seguinte, o francês se sentiu orgulhoso de ter ganhado a Copa do Mundo. Mas quem é que fez isso? São jogadores que são negros, descendentes de negro, e a maioria veio da África, de um continente que foi, né, tomado pelos franceses, a força que geraram riquezas, foram para lá, e inclusive praticam esporte no esporte, por exemplo, né, no futebol se consagraram, um dos melhores do mundo e ganhou a Copa do Mundo. Então esse tipo de integração tem que existir. Aí ele é engraçado porque ele é aplaudido quando ganhou a Copa do Mundo, porque não tinha capacidade de fazer, pelo contrário, tem. Isso a gente tem que colocar. Olha, eu nunca senti, eu até arrepiei quando eu vi, Leleblé, os azuis, quer dizer... Eles têm muitos, inclusive, se naturalizaram franceses, hoje são descendentes, né? Vieram dos países que foram colonizados pela França e estavam defendendo a bandeira. É tudo importado. E ganhou um campeonato mundial. Olha que coisa mais bonita, né? Então são coisas, por exemplo, que eu acho que esse espírito, né? Isso que você falou, tem que ser elevado, né? Eu acho que a questão da discriminação do ódio e da disseminação disso tem que sair da nossa pauta. Isso tem que sair da pauta diária de muitas pessoas que estão na rua falando bobagem, que não acreditam nas pessoas, não tem um senso, né, de responsabilidade, não tem sensibilidade nenhuma. A falta de sensibilidade social é isso. Aí vai levar absurdo que você escuta na rua, as pessoas inventando termos que eu nunca vi. Outro dia me perguntou, mas você defende isso e aquilo? Eu falei assim, eu nem sei o que é isso. Como é que eu vou defender se eu não sei nem o conceito que é? Eu não sei o que é. O que é isso? Me explica primeiro. A própria pessoa que fala não tem condições nem de explicar o que ela defende, ela fala, né? Então é isso.
né? Eu acho que nós estamos muitos nessa discussão, novatos nisso, para poder discutir. Estou falando que eles não temos direitos humanos no Brasil, não eu, nem você, nem você. Mas a gente vê isso, tem uma perspectiva e um olhar que é global, não pode ficar só no olhar, o olhar que é regional, de bairro e aquilo. Senão você fica num gueto social, no isolamento político, que é ruim, mas vê a sociedade, uma sociedade que a gente quer projetar para frente. Dentro do campo da fraternidade, né, da esperança, da solidariedade, mas com justiça social, que as pessoas têm direito a ter acesso à sua moradia, comer 3 vezes por dia, né? Tem gente que não come nem isso, ou 2 vezes, tomar seu café da manhã. Então são direitos que são atinentes ao direito ao ser humano, né? E onde a vida, até a vida animal, tem que ser respeitada. Então nós temos que celebrar isso, nós temos que cultivar isso. Acho que a grande arma, você disse muito bem, que nós temos é chamar as pessoas para poder pensar. As pessoas, você vai conversar com as pessoas, já vendo ataque, falando, mas por que você está atacando? Não estou entendendo não. Aí você acaba convencendo aquela pessoa. Agora adianta, você convence, quando chega à noite, a pessoa vai assistir um jornal, tem lá um presidente que é doido, que fala e acontece, as pessoas ficam encorajadas falando que aquilo é verdade. E repetindo. E repetido. Graças a Deus que o grande ídolo que tinha nos Estados Unidos perdeu uma eleição. Agora quero saber o que vai aprontar, só vai sair em fevereiro. Até lá nós vamos penar. Mas olha, isso é bom para desencorajar muitas pessoas que saíram do armário, vai ter que recolher para o armário, porque fizeram bobagem. Né? Então esse é o Brasil que nós não queremos. Não. O Brasil que nós queremos é de progresso. Nós saímos da 5ª economia e foi para a 12ª economia. Né? Isso mostra a qualidade nossa e vai ser pior ainda no pós-pandemia. A gente teme isso, não no aspecto econômico, mas no aspecto, por exemplo, da questão social. O número de mendigos e as pessoas excluíram aumentaram na rua. E as pessoas não têm essa sensação que você vai, mas está aqui. Ô, gente, tá. Em todas as grandes capitais está assim, até no interior está assim, em Belo Horizonte está assim. As pessoas estão morando debaixo de papelão. Não tinha isso, o Estado não dá conta, a Prefeitura não dá conta. Né? Isso quer dizer o seguinte, que a gente não combate esse tipo de coisa fazendo mais cadeia. Você tem que mostrar a educação e dar condições à pessoa, dela fazer, né? E fazer com que a sociedade cresça. Né? Com essa pandemia eu assustei. Diz que muito mais gente que era rica, ficou muito mais rico ainda, teve concentração de renda. Nós temos que trabalhar para descentralizar a renda. Até Adam Smith falava isso. Porque tem que ter? O dinheiro tem que circular. Até Adam Smith falava isso, né? Até Adam Smith, economista, falava isso. Então o que a gente tem que fazer? Parece que a gente voltou à época medieval. Eu acho que eu agradeço a vocês, não sei se terminou o tempo. É isso mais, mesmo. né? Agradeço a sua Tamo presença aqui, tá, doutor William? Espero contar com o senhor mais vezes aqui. Eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a presença do Dr. William, falar que foi uma honra para a gente. E até semana que vem. Manda um abraço pro Vitor aqui, que está nos ajudando, pro Rodrigo do estúdio aqui, pro meu cunhado Chifrudo, tá? Um abraço para vocês todos. Um abraço, gente. Tamo junto.